aula, nós paramos aqui faltando alguns exercícios, tá? Nos slides. Vou voltar aqui. Tá? Não sei se vocês vão lembrar que a gente tinha aqui, ó, uma informação de um determinado alimento, tá? Que nós fizemos aqui a quantidade de calor, ou quanto subiria de temperatura um determinado corpo, e aí ficou aqui a letra C, que já tinha estourado o tempo, tá? E eu não queria deixar sem realizar. Os exercícios que estão faltando, tá? Da parte de termologia, porque a ideia hoje é já começar a elétrica, tá? Então, o centro de mídia está bem para frente aí. Eu não gosto de deixar as coisas passando por cima, eu gosto de sempre aprofundar um pouquinho, tá? Então é o seguinte, tem uma pessoa consumindo 60 gramas de um determinado alimento, que tem a condição nutricional aqui, as informações, né, de carboidrato, proteína, energia, o sódio, que é o sal, a quantidade de fibras e tudo mais, tá? E aí nós temos a letra C. Qual a quantidade de vezes que uma pessoa precisa realizar o exercício de agachamento? Então, vamos aqui até aumentar, ó. Vou colocar um vermelhinho, tá? Então, exercício que os peritos em academia aí provavelmente vai saber qual é exatamente. O cara põe o pezinho aqui normalmente nas costas, tem um que é aqui na parte da frente, tá? Então ele apoia e desce, tá? Agachando. Então é o seguinte, primeira coisa, tá? Para que a massa de 80 e o desnível de meio. Pessoal, é assim, ó. Voltando aqui, ó, eu tenho essa quantidade de energia lá do próprio exercício. Deixa eu colocar aqui num tamanho maior. Então, 175 mil calorias, ou se vocês pegarem aqui, ó, tá na informação lá em cima, tá, ó, 735 quilojoules, ou seja, 735 mil joules, tá, ó. Vou até aumentar aqui um pouquinho, ó, tá aqui a informação, tá, ó. Não é nem questão, questão até de precisar da transformação, tá? Até coloquei aqui uma caloria equivalente a 4 joules, tá? Mas não teria necessidade. Bom, é o seguinte, o desnível, qual tipo de energia mecânica tem? Que a gente falou lá no primeiro bimestre. Quando a pessoa agacha, que tipo de energia tem? Energia. Será que alguém vai lembrar? Energia cinética? Energia cinética é velocidade. Mecânica. Isso, mas dentro da mecânica, qual deles é? Pessoal, energia potencial gravitacional, mg, mgh. Então, até coloquei essa condição, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? De relembrar com relação ao primeiro bimestre. É o seguinte, tá? Vai ser um gasto de energia cada vez que ele executa um procedimento aqui. Então, vamos lá. Qual que é a massa do carinha? E aqui, deixa eu aumentar essa numeração, que acho que deve estar ruim para vocês verem. O carinha tem uma massa aqui, ó, de 80 quilogramas. Então, vai lá, ó, 80 quilogramas.
Quanto que é a gravidade na Terra? Tá aqui, ó, tá aqui, aproximadamente 10. Qual que é o desnível que ele faz na hora do agachamento? Meio metro. Então, quer dizer, meio metro é o quanto ele vai descer no ombro, tá? Então, essa energia é igual a 80 vezes 10, 800, vezes meio, metade de 800, 400 joules. Então, quer dizer que cada vez que ele desce, ele gasta 400 joules de energia. Aí, quantas vezes ele vai precisar fazer? N vezes, né? Por quê? Porque consumindo é 735 mil joules. Se eu dividir por 400, vai ser igual. Corta aqui 2 zeros do numerador e do denominador, tá? 7.350 dividido por 4, pessoal, vai ser 1837,5 vezes. Para vocês verem que, lógico que fazer exercício é bom, tal, porque você acaba gastando mais energia ou consumindo, né, o excesso normalmente do seu corpo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, olha a quantidade de vezes que precisa ser realizado para ter um consumo de 60 gramas aqui desse alimento. Para vocês verem, tá, que o negócio é complicado, né? O termo de consumo de energia. Pessoal, só uma recordaçãozinha rápida, tá? Uma pergunta: calor e temperatura são as mesmas coisas? Não, tá? Calor é uma coisa, temperatura é outra. O que é calor? Energia térmica motivada por diferença de temperatura, tá? Medimos em calorias ou joules, tá? Que vocês viram ali anteriormente, até no exercício. O que é temperatura? Agitação das partículas de um corpo. Medimos pela escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Pessoal, lembrando que eu estou executando aqui, tá? Só para não ficar ficar em branco quem pegou o slide semana passada, tá? Esse aqui eu vou gastar um tempinho, que eu quero ver se vocês prestam atenção, tá? Eu até vou deixar aqui semi-aberto, que eu quero ver o chat agora. Qual que é a temperatura aproximada de fusão do chocolate? Tenta pensar, não vai no Google não para descobrir. Tenta lembrar qual que é, mais ou menos, tá? Não precisa ser exato. Um minutinho aí para vocês pensarem. Tá, pessoal? Esse aqui, ó. Vou até aumentar o tamanho, tá? Vou colocar em vermelho. Se quiser também escrever que não tem ideia, pode escrever também. É quando começa a derreter, né? Seria o quê? 28 graus. Vocês concordam com o João? Não, não é. Sim. O João... Vou até esperar um pouquinho, João. Vamos ver o que eles comentam. Vou voltar aqui. Isso. Não tem ideia, não tem problema. Ninguém vai massacrar por causa disso, tá?
Eu falo, eu sempre gosto de citar o chocolate, que é uma das coisas que é passível de vocês prestarem atenção. Eu acredito que todos gostem, tá? Eu sei, depende do tipo de chocolate, mas dá para ter uma ideia. Professor, Oi? a temperatura do nosso corpo consegue derreter o chocolate, né? Isso, então vamos lá. A temperatura O João já falou um negócio muito interessante aí, tá? Ô, João, eu só esperei eles comentarem um pouquinho, tá? Para pensar um pouquinho mesmo, tá? Pessoal, o João falou uma resposta certa, tá? Mais ou menos 30. Aí vocês vão falar assim, pô, eu tô pedindo aproximado, né? Eu não tô pedindo exato, tá? Aí vocês vão falar, ô, Glauco, eu também podia ter utilizado o... Podia ter utilizado 28? Poderia, porque varia um pouquinho de chocolate para chocolate, que nem foi mencionado, tá? Tem uma certa variaçãozinha. Aí você fala, por que que eu sei que é mais ou menos 30? O João sabia que era mais ou menos 28. Porque ele derrete a partir do momento que você coloca em contato, tá? Na sua boca, na língua que seja, tá? Porque nós estamos a 36,5. Ou seja, se está em contato com a gente, tá? E começa a derreter, simboliza então que eu ofereço energia para o chocolate e que, tá? E que ele começa a derreter, tá? Tá claro isso aí, pessoal? Ficou claro para vocês? Sim. Tá? Então, beleza. A temperatura mais baixa de Barra Bonita foi 18 graus Celsius e a mais alta foi de 27. Num determinado dia, acho que sim, eu peguei um dos dias atrás, acho que foi antes da aula da semana passada. Hoje, provavelmente deve ser um pouco mais baixo que isso, tá? Qual que é a amplitude térmica ao longo do dia? Pessoal, é o seguinte, não é muito tradicional a gente pegar assim, nossa, vai fazer a temperatura mais baixa ao longo do dia e a mais alta. Que eu vou até pegar aqui, vou lá no clima tempo. Vou interromper. Hoje está 10h25, não está aparecendo ainda para vocês porque eu não compartilhei. Eu venho aqui, por exemplo, pumba, ó, 10h25. Eu peguei um outro dia que tinha valores diferentes, tá? Ó. Então, se eu pegasse no momento atual, seria esses valores aqui, tá? Quem nunca viu a previsão do tempo, tá? Para um determinado dia, ok? Então, só para vocês terem uma ideia. Mas eu vou manter aqueles valores, tá, pessoal? Porque a ideia não é é saber o conceito. Que é amplitude térmica? Isso aqui, ó. O que é isso aqui? É o quanto varia termicamente alguma coisa. Quando falar qualquer coisa de amplitude, tá? É o quanto você tem entre o mais baixo e o mais alto. Você escuta muito da temperatura e também de onda, tá? A amplitude de uma onda é tanto de altura, tá? Pessoal, variação normalmente vem com o símbolo θ, né? Vem com esse símbolo, pode pôr qualquer outro símbolo, tá? Cadê no banco aqui? Não? Ah, tá aqui. Pessoal, θ, então a variação de temperatura vai ser de 27 graus Celsius, é só pegar a temperatura maior e tirar a temperatura menor. Isso aqui vai ser coisa de 9 graus Celsius
ao longo do dia. Você pega isso aqui e coloca anual, pessoal, qual que é a temperatura mais baixa no ano? Vamos falar assim, uns 5 graus Celsius, tá? Mas é 4, é 6. Pessoal, não é a exatidão, e sim a razão. A mais alta por volta de uns 35. Então, a amplitude térmica em Barra Bonita ao longo do ano fica por volta de 30 graus Celsius. Tá ok? Tá, galera? Então, cuidado com a condição de, principalmente escrita, tá? Vocês estão percebendo que em várias aulas eu venho destacando as palavras-chave, né, de determinados exercícios, porque eles condicionam a gente a acertar mais, tá? E a ideia é que vocês tenham mais conhecimento ao longo da trajetória de vocês aí. Então, a gente finalizou. Agora, nós vamos aqui para a parte elétrica. Parte elétrica, hein? Pessoal, é o seguinte. Primeiro, a habilidade, avaliar com ou sem uso de dispositivos, aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para demandas que envolvem a geração, transporte, distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, eficácia de energia, custo-benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais, ou seja, desde a geração até o consumo, tá? Hoje, provavelmente, a gente vai ficar um pouquinho mais entre as condições principais e depois a gente vai aprofundar na próxima aula. Então, a unidade temática é matéria e energia, tá? E linguagem científica, objetos do conhecimento, geradores e receptores, produção e consumo de energia elétrica, tá? Vamos lá, é o seguinte, hoje é gostoso, né, você usar energia elétrica para inúmeras coisas, tá? Que delícia que é isso. Mas aí, vamos lá um pouquinho da história da eletricidade, tá? Não que vocês tenham que lembrar de todos eles, é só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do racional que nós estamos hoje, tá? Acho que é legal colocar um tamanho maior. O primeiro a perceber algo que se refere à parte elétrica foi o Tales de Mileto, a 600, esse AC aqui, ó, é antes de Cristo, tá? Então, se vocês pegarem aí, 2000, por volta de 2.600 anos atrás, tá? Que foi o primeiro relato da eletricidade estática. Então, ele percebia que o âmbar, tá? Que é um fóssil, tá? Ele atraía pouquinho determinados elementos. Então, ele percebia a razão da eletricidade estática. Normalmente, você vê muito âmbar fossilizado com algum fóssil junto com ele, tá? Vamos lá. 100 antes de Cristo é quando foi o Lucrétius e o Plínio com a magnetita. Pessoal, magnetita é o ímã, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? O ímã, esse ímã normal que a gente acaba vendo por aí, que hoje é utilizado em inúmeros locais que muita gente acaba não percebendo, né? Que é cartão magnético, ressonância magnética, cartão magnético, tá? E assim por diante. Já no ano 1752, eu sempre falo que esse vão aqui, ó, entre 100 a.C. e 1700, a ciência foi muito perseguida, tá? Então, por isso que tem poucos relatos, tá? Nesse vão aqui, ó, de 1.700 anos, 1.800, tá? Onde o Benjamin Franklin conseguiu lá com a pipa dele, empinando a pipa, tinha a chavezinha na linha, ele percebeu a eletricidade dos raios, ou seja, do fluxo mesmo da carga elétrica, tá? Em 1800, o Alessandro Volta, que é italiano, tá? Eu vou até deixar aqui o que nós utilizamos hoje como sendo volt, tá?
Então, tudo que a gente utiliza volt vem da ideia aí do Alessandro Volta. Pessoal, volt é a energia que se gasta para transportar a carga. Quando nós empurramos qualquer coisa, nós não gastamos energia? Sim, não é isso? Então, quer dizer, para a carga elétrica atravessar um fio, tem que alguma coisa empurrar ele. Ok? O Hans Ørsted, que por sinal eu falei na aula do terceiro hoje, porque essa do campo elétrico vezes campo magnético tem a ver depois com a parte posterior aqui, ó, dos motores elétricos. Ok? Então, nós temos aqui o Ørsted com relação... Pessoal, tenta ver se vocês gravem isso, porque muitas vezes cai no Enem, que até mostrei agora há pouquinho para a turma do terceiro. O campo elétrico, o campo magnético gera corrente elétrica quando em movimento, tá? E o campo elétrico gera campo magnético, tá ok? Deixa eu ver aqui se eu consigo rapidão. Abrir um slide aqui rapidão. Acho que eu não estou conseguindo localizar. Aqui. Pessoal, daqui a pouquinho eu te mostro para vocês. Vamos ver se eu localizo daqui a pouquinho. Tá? O Jean-Marie Ampère, que normalmente você vai ouvir a amperagem de alguma coisa, tá? Que é o que pode matar uma pessoa, tá? Todo mundo confunde a voltagem lá em cima com a amperagem. A corrente elétrica é quanto passa de carga elétrica dentro do fio e dentro dos aparelhos elétricos, tá? Se você estiver passando muita carga elétrica aqui no coração, é onde você pode ter morte por parada cardíaca, tá? Quando vocês verem aqueles fatos de ter um raio que atingiu uma determinada árvore, que matou uma grande quantidade de gado, né? Porque o gado gosta muito de ficar ao redor da árvore, eles morreram por parada cardíaca, tá? E contração muscular, tá? Vamos lembrar aqui que todo nervo, toda vez que você fecha, movimenta algum músculo, que tem uma descarga elétrica que induz com que o sistema muscular seu contraia, ok? Gregor Simon Ohm é o da resistência elétrica, tá? Porque os primeiros aparelhos que nós tivemos foram os aparelhos com resistência elétrica, principalmente lâmpada, ok? O Clark, 1830, os motores elétricos, que vão ficar muito mais acentuados aí para frente, né, com Elon Musk, né, principalmente com relação à condição dos motores. Só comentando que o problema não são os motores elétricos, são os motores mais eficazes dos elétricos. O grande problema é você ter algo que armazene essa energia elétrica, tá? Que é o caso da bateria, ela demora muito para repor, ok? E com relação, até já está desenvolvendo nas últimas décadas, tá? Com relação à parte de armazenamento. O Kirchhoff é a lei das malhas, ou seja, toda a sua casa é malha elétrica, tá? Só para vocês terem uma ideia, os circuitos. O Thomas Edison a lâmpada elétrica e a corrente contínua. Ele leva uma grande fama aqui por causa da lâmpada, tá? Engraçado, muitas vezes, eu falo que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquele que tem a fama nem sempre é o melhor. Não que ele seja ruim, tá? Excepcional, Thomas Edison. Só que a fama é muito maior do que aquilo que ele conseguiu produzir. Ao contrário aqui do Nikola Tesla, tá? Que produziu muita coisa, muito. A corrente contínua a gente quase não utiliza, a gente utiliza muito a corrente alternada no mundo inteiro.
e infelizmente ele é muito pouco lembrado, tá? Então ele ficou muito no anonimato, mesmo tendo produzido muito mais coisas do que o Edison, tá? Já perceberam que eu sou fã do Nikola Tesla, mas não é ser fã é mais pelo fato do quanto que ele conseguiu entregar à sociedade, ou seja, tudo que aquilo que foi valorizado, utilizado, que a gente utiliza hoje, tá? Contanto que ele idealizou o radar, relacionou a ressonância magnética. Hoje, quando você vai fazer um exame de ressonância magnética, lembre dele, desenvolveu o motor de indução eletromagnética, lâmpada fluorescente, inventou controle remoto, desenvolveu o sistema de ignição para veículos, e entre outras coisas, etc. Porque tem um monte de coisa aí que se refere ao Nikola Tesla. Lembrando que da cidade inteira de Barra Bonita, Garaçu, que seja, tá? Vem por corrente alternada. Corrente contínua é só pilha e bateria. Tá, pessoal? Lembrando que tem mais itens aí elétricos, tá, pessoal? Que poderiam ser mencionados, mas é para vocês terem uma ideia. E hoje, atualmente, tem o Musk, né, com relação aos motores elétricos aí em desenvolvimento, fora outros casos aí já dos anos 1900. Vamos para a próxima etapa. Nós temos nos circuitos os geradores elétricos e os receptores elétricos. Essa figura aqui até está na apostila, tá? A pilha, por exemplo, é um gerador. O ventilador, um receptor, tá? E o desenho aqui, esse desenho aqui num circuito, tá ok? De corrente elétrica, tá? Só para ter uma ideia. Mas vamos lá o seguinte. O que é um receptor elétrico? Eu deixei para... Pessoal, receptor... Aliás, desculpa, deixa eu falar pelo gerador primeiro. Gerador elétrico. Ele transforma energia não elétrica em elétrica. Quem que pode ser... transforma energia não elétrica em elétrica? A usina hidrelétrica aqui de Barra Bonita. A biomassa da usina. A pilha. Tá? Então, transforma energia não elétrica em elétrico. O receptor elétrico. Pessoal, transforma energia elétrica em não elétrica. Bom, ventilador é um, lâmpada é outro, tá? Tem aqui alguns casos que a gente vai ter na outra página aí, para a gente colocar qual que é receptor e qual é gerador, tá? Mas geladeira, tô olhando aqui ao redor, se você tiver freezer, chuveiro, ferro elétrico, são todos receptores elétricos, tá? Com relação à parte da geração de energia, não sei se eu vou conseguir comentar hoje, eu só vou mostrar aqui para baixo já, ó, que já tá, depois a gente vai falar cada um da parte de geração de energia, tá? Se eu não conseguir hoje, outro dia eu vou conseguir chegar, tá? Agora é o seguinte, vai lá, quero ver no chat ou aqui. Pessoal, abaixo, qual ventilador é gerador ou receptor? Receptor. Pessoal, receptor. Bateria do carro. Gerador. Gerador. Turbina eólica. Gerador. Gerador. Batedeira de bolo. Hã? Batedeira de bolo. Vai lá, alguém fala aí. Os caras estão tudo mortos, cara. Receptor. Receptor. Receptor, isso. Liquidificador. Receptor. Receptor. Pilha, isso, galera. Pilha. Gerador. Gerador. Ótimo. Pessoal, aqui
cite outro exemplo de geradores ou receptores que estejam presentes no dia a dia. Geradores. Energia solar? Energia solar. Placa fotovoltaica. Estou pensando aqui em termos de escrever para ficar certinho, tá? E é isso aqui, ó. Placa fotovoltaica. Tá? Falar placa solar? Isso, pode ser. Não tá errado, não. Eu só tô... Vai. Mais uma. Eu falei duas que estão próximas aqui. Usina hidrelétrica. Meio que faz parte do nosso dia a dia, né? Já que tá ali do lado. Isso. Depois eu vou mostrar em outras aulas, tem uns malucos aqui que vai pro caiaque lá perto lá. Perigoso. É, perigoso. Aqui, ó. Depois eu vou mostrar o funcionamento para vocês, vou mostrar. É que não vai dar hoje, tá? E biomassa. Queima do bagacinho da cana. Aonde tem isso aí? Aí na usina andando. Aí na usina da Cosan. Agora, receptor. Receptor? Uhum. Eletrodomésticos. Mais? Pode ser chuveiro? Chuveiro? Chuveiro elétrico. Tá? Transforma a energia elétrica em térmico. Tá? Beleza, tá bom. Vamos para o próximo aqui, ó. Nós temos as fontes renováveis de energia, que é dito energia limpa, tá? Tá faltando aqui a placa fotovoltaica, tá? Nessa figura. E as não renováveis, que é aquela que você utilizou, deixa resíduo, tá? Óbvio que todas as transformações, dificilmente você não tem algum resíduo, alguma coisinha. Lógico que as renováveis é quase zero e as não renováveis deixa muito resíduo. Fontes renováveis. Então, a ideia aqui da energia, tá? A hidroelétrica, tá ok? Que nós temos aqui. A energia a eólica, que é com relação às pás, tá? Depois a gente vai mostrar um simulador, isso nas outras aulas, tá? Energia solar, que é a placa fotovoltaica que a gente está comentando. Alguns países, principalmente lá da parte perto da Sibéria, utiliza energia geotérmica. E a biomassa, nós temos a queima do bagacinho da cana, que é o mais comum para nós aqui na região. Tá? A placa solar seria com relação à energia solar, tá? As não renováveis, que a gente utiliza ainda muito petróleo ainda, tá? Então você queima o petróleo, deixa resíduo de gases, contanto foi muito comentado o defeito estufa, tá? Nas outras semanas aí. Mesma coisa do gás natural, do carvão e da energia nuclear, tá? Que são pilhas nucleares, ok? E aí, nós temos o seguinte, a matriz de energia elétrica para nós aqui, tá? Mundial e aqui brasileira. Olha só, 60% é hídrica, ou seja, 60% é hidrelétrica. Depois tem a parte fóssil, tá? Que é essa 15%. Pessoal, fóssil é queima de combustível, tá? Petróleo, gasolina e tudo mais. Eólico, que vem aumentando, a biomassa também vem aumentando. A gente importa um pouquinho. Essa importação, pessoal, eu não sei não se não é da hidrelétrica de Itaipu, porque a gente acaba importando, ou se não, importação de algum tipo de combustível, tá? Só para vocês terem uma ideia. Nuclear, que é a Angra dos Reis, tá? E a solar, que ainda é muito pouquinho utilizada.
Olha só, se eu pegar aqui fontes não renováveis, tá? Eu tenho 15% só. O restante, tá? Os outros 85% é energia limpa. O Brasil, nesse sentido, é perfeito, tá? Se você comparar com o mundo, porque, olha, no mundo, 31% é petróleo, 29% é carvão, 21% gás natural. Então, se eu pegar no mundo, eles utilizam mais energia não renovável, ou seja, hidrelétrica aqui, ó, 2% só, tá? Então, só para vocês entenderem, tá? E nós produzimos energia limpa, tá ok? Pessoal, depois, na próxima aula, a gente vai continuar com relação à parte de elétrica, tá? Com vocês, como se produz energia elétrica, alguns simuladores, e bem como comentar com vocês a parte do consumo, do gasto de energia elétrica. Beleza, pessoal? Obrigado